Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? Graças ao nosso Deus, um dia incrível que o Senhor nos proporcionou, né? Pela oportunidade de poder acordar, de poder estar juntos, estar com a nossa família, esse tempo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós, né? Deus é bom em todo o tempo, passamos por dificuldades, mas em todas o Senhor está conosco e aprendemos a dar graças por tudo, não é mesmo? Deus é bom. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, neste momento por cada oportunidade, Pai querido. Nós viemos pedir também ao amado Espírito Santo que venha falar conosco aquilo que nós necessitamos. Nós louvamos ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo por cada oportunidade, por estarmos juntos, unidos, em união. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós neste momento invocamos a presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero pedir aos irmãos que continuem compartilhando a palavra do Senhor, tá bom? Deixa Deus te usar. Meus irmãos, eu estava aqui meditando nessa palavra, lendo essa palavra, que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que aqui tem como título a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu costumo ler alguns versículos, hoje eu queria ler a passagem completa, se o irmão me permite. Sei que é um pouquinho grande, um pouquinho longa, mas vamos ler, né? A palavra do Senhor, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças, morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado-o pela mão, e conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram
dos olhos e como uma escama o recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Irmãos, essa passagem é linda, né? Eu li ela todinha. Aqui nós vemos a verdadeira conversão de um homem, né? Um homem que fazia tantas maldades, ele estava indo com um propósito e ele tinha coragem, audácia. Ele foi atrás dos discípulos que estavam em Damasco e ele tinha autorização para isso. Então ele ia fazer de qualquer jeito. Só que ele não imaginou que o dono de todas as coisas ia ter um encontro com ele, né? E graças a Deus por isso, né? Sabemos que o apóstolo Paulo foi tremendamente usado por Deus. E se a gente olhar o passado de Paulo, é impossível, né? Mas para Deus nada é impossível. E este homem teve um encontro com Jesus. E quando ele caiu no chão, ele já perguntou: quem é tu, Senhor? Quem é o Senhor? Então ele já reconheceu o senhorio de Jesus. E ali ele teve a experiência com o Senhor que mudou a vida dele para sempre, né? Tudo que nós precisamos é de uma experiência com o Senhor. Todas as pessoas que passam por uma experiência com Deus, não tem como ela continuar do mesmo jeito. Se antes ela fazia as coisas erradas, ela deixa de fazer, porque o Espírito Santo, ele nos incomoda a fazer isso. A deixar as coisas erradas. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, e por aí por diante. E nós vemos que aconteceu isso com o apóstolo Paulo. E uma coisa que me chama a atenção é porque ele perdeu a visão. Para que ele ganhasse a visão espiritual, que ele tivesse uma nova vida, uma nova visão de tudo, foi necessário tirar a visão terrena, né? Porque ali ele caiu aos pés do Senhor e ficou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, em oração, em jejum, buscando a presença do Senhor. E naquele momento que ele estava cego para o mundo, ele teve a visão, né, de Ananias chegar até ele, impondo as mãos, para que ele voltasse. Ali Deus já estava processando quem ele ia se tornar, né? Porque não se trata do homem, se trata de Deus, né? Deus que faz todas as coisas. Tem gente que acha que é o homem, eu. Não, se a gente for olhar para quem Paulo era antes, o apóstolo Paulo ele era antes, né? O perseguidor dos cristãos, e foi Deus quem mudou ele, Deus quem transformou a vida deste homem, e graças a Deus por isso, né? E ele teve essa visão, e Ananias chegou e realmente colocou as mãos sobre ele, e a visão foi devolvida. Mas eu entendo assim, que quando a visão foi devolvida, ele não voltou mais do jeito que ele era, ele voltou preparado, né? Estou preparado para cumprir uma grande obra que o Senhor preparou para ele. Porque aqui no versículo 15 o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Se nós, no olhar humano, olhasse para ele, é impossível ele ser escolhido. Mas Deus viu algo no coração dele que só Deus vê, né? Deus, ele disse quando Samuel foi ungir Davi, ele disse: eu não vejo como o homem vê. Então Deus vê o íntimo da gente. Não adianta tentar esconder nada de Deus, que não consegue, né? E Deus escolheu este homem. E diz aqui no 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, o perseguidor passou a ser perseguido agora. Nós sabemos quantas lutas o apóstolo Paulo passou, mas a transformação que Deus fez na vida deste homem, aqui diz que ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento. Quando Ananias colocou as mãos sobre ele, que ele voltou à visão, no momento ele foi cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tirou todas as impurezas que tinha, preencheu toda a casa, todo lugar, não tinha lugar para mais nada. E este homem foi transformado de tal forma que ele padeceu, ele passou por lutas, em meio das lutas ele conseguia louvar. A passagem que nós temos de Paulo e Silas, né? No meio da prisão, por volta de meia-noite, os dois começaram a louvar a Deus. Detalhe, os dois estavam numa prisão fedida, suja, acorrentados, machucados, e eles tinham motivo para louvar a Deus. Então, assim, o encontro que este homem teve com Jesus foi tremendo. Ele viu quem era Jesus.
Então, eu não acredito numa pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus e ela continua do mesmo jeito. Não tem como continuar. E nós temos o exemplo, temos outros exemplos, mas estamos falando de Paulo, né? Temos o exemplo de Paulo, o que Deus fez na vida deste homem, né? Foi algo tremendo, tremendo que até hoje mexe muito com a gente quando a gente lê, né? Dizendo que eu estava lendo essa passagem e senti vontade de gravar para compartilhar com os irmãos. Então, este homem, ele tinha alegria de passar pelas lutas e dando glórias a Deus, né? Por quê? Porque foi transformado. Meus irmãos, vamos parar por aqui, porque é grande essa passagem, né? Mas os irmãos meditam nessa passagem, pega a sua Bíblia, medita, envia para alguém também, tá bom? Deus abençoe. Agora eu gostaria de declarar o Salmo 91. Que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia. Lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento, Senhor, nós vemos te adorar, Pai, bendizer o teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso e não há outro além de ti. Senhor, te agradeço por esse dia lindo, te agradeço pela oportunidade, Pai, de estar reunido com meus irmãos, te agradeço pela minha vida, te agradeço, Pai, por tudo. Pai, eu venho orar, Pai, orar por cada pessoa que neste momento está ouvindo essa oração, cada família aqui representante, Senhor. Venha orar pelo nosso país, Pai, pelo derramamento do Espírito Santo no nosso país, Pai. Que o Brasil seja impactado, Pai, pela Tua presença. Que o Brasil seja referência, Pai, para o mundo todo do derramado do Espírito Santo. Mas que esse derramamento possa, Pai, se estender a todos os países, Pai, que haja paz, que haja amor, que estanque toda a guerra, Pai, que toda investida do inimigo caia por terra no nome de Jesus, porque maior é o nosso Deus para nos livrar, nos proteger. Pai, eu oro pela vida das crianças, pedindo que o Senhor abençoe, livre e guarde de todo mal, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, oro pelos missionários, Pai, para que o Senhor continue fortalecendo, dando força, dando sabedoria, discernimento, Pai, para continuar levando a Tua palavra com força, com fé, com ânimo. Pai, eu oro também pelos jovens, Pai. Sabemos que tem tantos jovens caindo no mundo da perdição. Oh, Senhor, nesse momento nós queremos interceder, Senhor. Interceder por cada um deles, Pai. E pedir ao Senhor que o Senhor os cubra com Teu sangue, que o Senhor os livre de todo mal, Pai. Que o Senhor os dê discernimento, sabedoria, para que eles saibam o caminho certo, Senhor. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Pai, de cada um de nós que estamos aqui clamando por misericórdia, Pai. Clamamos por aqueles ainda que não Te conhecem, Senhor, mas que em breve irão Te conhecer, irão cair aos Teus pés, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, nós cremos. Pai, que possamos ser como o apóstolo Paulo também, Senhor, que possamos dar graças a Ti em meio às dificuldades, sabendo que nada nem ninguém é maior do que o Senhor, que o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso, que não há outro Deus, o Senhor é o único, digno de toda adoração. Te louvamos, Te agradecemos, Pai, por
por toda boa obra, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor permite que nós passamos, pelas dificuldades que é a escola da vida. Senhor, nós te louvamos, Pai. Oramos também pelos enfermos, Pai, por aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa trazer o ânimo, Senhor. Que cada pessoa que nesse momento se encontra, Pai, enferma, Pai, que o Senhor possa trazer o ânimo, Pai, a esperança do dia seguinte, Pai, a esperança do novo dia, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Quero agradecer ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.